Acho que no vídeo passado eu acabei arranjando um grande problema para mim mesmo. Mas enfim, vamos lá, que tem algumas perguntas aqui que eu tô a fim de tentar pensar um pouco sobre. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu tô trazendo um tema pra gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Bom, no vídeo anterior eu comentei sobre ter um lugar para retornar, né? Falei sobre a minha experiência no Congresso Brasileiro, como apesar de ter sido muito bom nos últimos dias, ali no último dia já estava batendo um pouquinho aquela vontade de voltar para minha rotina, voltar para minha casa, dormir na minha cama, fazer meus exercícios, né? Como tem essa coisa que nos puxa assim para esse lugar que é familiar, esse lugar em que a gente se sente bem, né? Que a gente associa com bem-estar, com qualidade de vida, com felicidade. Pode ser, né, às vezes um lugar físico, a gente pode estar falando da nossa casa, a gente pode estar falando da nossa rotina, a gente pode estar falando de relacionamentos, a gente pode estar falando até de um lugar mais interno dos nossos pensamentos, de tirar um momento para estar em sua própria companhia, né? E aí eu fiquei pensando, né, mas eu comentei no vídeo passado muito com essa perspectiva de como se a gente, né, falando um pouco da minha experiência e da minha sensação de querer voltar a esse lugar. Mas aí eu fiquei pensando que assim, bom, não foi sempre assim na minha vida, né? Eu nem sempre tive essa sensação de ter um lugar para retornar, ou tive esse ponto de referência, né? Seja físico, seja de rotina, relacionamentos, interno, né? Até comentei como é ruim quando a gente está falando, né, em questão de saúde mental, a gente não ter esse conforto em estar consigo mesmo, né? Estar na própria companhia ou na companhia dos próprios pensamentos. E fiquei pensando, né, que justamente, bom, apesar de hoje talvez eu ter isso na minha vida, a minha profissão, os meus hobbies, a minha casa, o meu lugar, né, nem sempre foi assim, né, nem sempre foi assim ao longo da minha vida, nem sempre eu tive esse lugar com tanta clareza assim, né, e aí me veio a pergunta, né, de, bom, e se eu não tenho esse lugar para onde retornar? Será que ele pode se tornar um lugar para onde eu quero ir? Né? E quando eu torno esse lugar, não um retorno, né, mas um objetivo, um destino, um lugar que eu quero chegar ainda, não um lugar onde eu já estive e para onde eu quero voltar, né? Como é que eu crio esse lugar? Como é que eu construo ele? Como é que eu encontro? Né? Será que é uma coisa que eu encontro? Será que é uma coisa que eu crio? Será que é uma coisa que eu construo? E agora, né? Que características tem que ter? Como é que é? Assim, o que eu preciso fazer para ter esse lugar? Né? Será que é algo que eu tenho também? Ou será que é algo que talvez a gente está falando mais de um estado e não de uma posse, né? Surgiram assim, algumas perguntas que inicialmente eu fiquei bem confuso, né? Vou dizer que fiquei bem confuso, assim, fiquei pensando, mas eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre essa questão, até porque, talvez por um instinto pessoal, clínico, assim, me parece estar muito relacionado à qualidade de vida, bem-estar, à saúde mental, né? Esse lugar, essa referência, assim. Então, eu acho que pode nos ajudar, eu acho que tem um atravessamento clínico muito interessante aí, que a gente pode explorar um pouco e talvez, enfim, ter alguns insights, levar alguns insights interessantes para a nossa vida.
Mas, bom, em primeiro lugar, né, um primeiro ponto, para não ficar usando lugar o tempo inteiro, mas um primeiro ponto que eu acho importante de a gente tentar se debruçar é justamente na descrição, né? Que lugar é esse? Que ambiente é esse? Quais são as características, né? Do que eu estou falando? A gente precisa primeiro definir esse objeto, essa referência, esse lugar, para a gente poder então pensar, né, como encontrar, criar, enfim, né? E aí a gente já começa a ter algumas dificuldades, né, nessa descrição, porque como eu comentei antes, a gente pode estar falando de um lugar físico, a gente pode estar falando de uma rotina, a gente pode estar falando de relacionamentos, a gente pode estar falando de um estado interno dos nossos pensamentos, sentimentos, né? Então é um pouco complicado, assim. Eu cheguei a buscar um pouco, assim, algumas referências sobre necessidades básicas, necessidades psicológicas, né? A pirâmide de Maslow. Então, e me deu uma certa ideia, mas ao mesmo tempo não era exatamente aquilo ali que eu estava pensando ou que eu gostaria de abordar, né? Então, resolvi começar por essa descrição e pensando nessa descrição, né? Normalmente quando a gente pensa nesse lugar de referência, onde a gente, né, quando a gente se afasta a gente quer voltar, ou então quando a gente se a gente não tem essa referência, às vezes é uma coisa que a gente busca construir na vida, né? Se torna um objetivo de vida. Que coisa é essa? Que características tem, né? E normalmente a gente vai estar falando de um lugar, de uma rotina, de relacionamentos, de pensamentos, enfim, né? Dessa coisa, talvez a palavra coisa seja útil aqui, já que a gente está falando de algo tão difícil de definir, né? Mas que vai envolver uma certa sensação de familiaridade, né? Familiaridade do tipo de ser algo conhecido, algo que nos é familiar, né? A gente vai estar falando provavelmente de uma sensação, também vai associar a algo confortável, um conforto, um lugar onde a gente se sente seguro, né? Associado a uma certa tranquilidade, a um bem-estar. A gente também pode pensar aqui numa sensação de pertencimento, né? Onde eu me sinto pertencente, encaixado no contexto adequado, né? Ideal, talvez falando aqui. Me veio também uma palavra, né? A questão da realização, porque quando a gente coloca a construção desse lugar como um objetivo, estar neste lugar pode nos gerar a sensação de realização, de que eu finalmente cheguei onde eu gostaria de chegar, estou onde eu gostaria de estar, né? Então isso pode estar associado também a essa sensação de realização. Hoje, por exemplo, quando eu penso no meu consultório, na minha vida profissional, me vem muito essa sensação de realização, e foi algo que quando eu estava afastado, quando eu estava no congresso, apesar de ser uma coisa associada à minha vida profissional, prazerosa, eu ainda sentia aquela vontade de voltar, de retornar, né, para essa rotina, para esse trabalho, para essa profissão que hoje eu associo com uma realização pessoal, né? Então a palavra realização aqui também, uma sensação de realização também vai estar associada, né? Então quando a gente começa a pensar, né, talvez a gente possa descrever esse lugar como um lugar familiar, um lugar confortável, um lugar seguro, que está associado a uma sensação de tranquilidade, de pertencimento, de realização, de bem-estar. E aí, no vídeo passado, sem querer, eu usei uma palavra que me parece juntar todas essas, né? Que é a palavra lar, né? Lar, doce lar, né? Então eu falei também, eu citei a minha grande citação, né, do vídeo, onde lar é onde o bumbum descansa, né? Do Pumba, a frase do Pumba, do Rei Leão. Então, né, a gente está falando aqui talvez desse lar. E aí eu fui procurar, né, na Wikipédia, dicionário, assim, tá, o que é, né, de onde vem a palavra e tudo. E é engraçado porque lar vem de lareira, do lugar onde se acendia o fogo,
né? E ao mesmo tempo a gente também pode falar dos lares, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Não sei. Né? Que eram deuses romanos protetores da casa, do domicílio, da família, né? Então, talvez a gente esteja falando aqui desse lar, né? Essa coisa que a gente está tentando descrever, encontrar, pensar como criar, né? Ou promover, cultivar na nossa vida. Talvez a gente esteja falando aqui de um lar, né? Então eu acho que essa pode ser uma boa palavra para definir. Quando a gente começa a pensar em lar, talvez a gente esteja mais próximo de uma definição dessa referência, né, de bem-estar, de realização, pertencimento, enfim. E aí, bom, podemos definir esse nosso objeto, né, como o lar. E aí a gente passa para a próxima pergunta, né, que seria, como que eu crio esse lugar, como que eu crio esse lar? Será que é algo que eu construo? Será que é algo que eu cultivo? Será que é algo que eu encontro? Né? E aqui a gente usei essas palavras justamente para a gente pensar, né? Porque assim, bom, se é algo que eu construo, como é que eu faço para construir? Aqui a gente está pressupondo que depende do meu esforço, da minha habilidade de eu juntar, organizar elementos e aí sim criar, construir esse lar, né? Se a gente for pensar em algo que eu cultivo, eu gosto dessa palavra, tá? Desse cultivar, né? Talvez se a gente está pensando no lar como algo que eu cultivo, eu preciso repetir determinados comportamentos, exige um certo tempo, exige um certo desenvolver de algumas coisas, de alguns elementos, e que no final desse desenvolvimento, bom, eu vou ter o resultado, né? Eu vou colher nesse meu cultivo esse lar, né? Então, ou vou colher todas essas sensações que a gente falou aqui de pertencimento, realização, bem-estar, tranquilidade, segurança, enfim, né? Mas é algo que levaria um certo tempo, é algo que vai se desenvolver, né? E eu vou precisar ter um certo cuidado para cultivar, para promover, para plantar, me vem só essa outra palavra na cabeça, né? Mas ao longo da minha vida, né, já é uma ideia um pouco diferente de construir. Não sei se fica clara essa diferença. Mas também eu posso pensar nesse lar como algo que eu encontro, né? E aí talvez quando eu estou pensando no lar como algo que eu encontro, talvez eu já esteja falando de algo pronto ou algo que está no mundo externo, que eu preciso me deslocar, procurar, buscar e aí encontrar, mas que vai estar nesse mundo fora de mim, né? E de certa forma talvez já um pouco pronto, né? Eu acho que quando a gente está falando nesse lar, talvez tenha de tudo um pouquinho, né? Provavelmente lar não seja algo que só se constrói, só se cultiva ou só se encontra. Mas a gente está falando desse lar como algo que a gente vai precisar construir, que a gente vai precisar juntar elementos e organizar determinados elementos para que aquele ambiente, aquele lugar se torne, aquela casa se torne realmente um lar. Talvez a gente vai ter que cultivar algumas coisas, a gente vai ter que manter alguns hábitos, rotinas, fazer de novo e dar tempo para que aquilo se desenvolva, né, em um lar. Talvez seja algo que também a gente vai ter que encontrar, né, um lugar propício. Talvez a gente tenha elementos externos que vão facilitar, dificultar, que vão tornar mais ou menos propício aquele lar, ou que vai ser diferente para cada um, né, que cada pessoa vai encontrar talvez num lugar diferente elementos que vão vir a compor esse lar, né? Então a gente está pensando aqui um pouco assim, né? Para variar, estou trazendo mais perguntas e poucas respostas, né? Mais perguntas do que respostas, mas essas perguntas eu acho que elas são importantes para nos guiar nessa reflexão, né? Afinal de contas,
O objetivo aqui desses vídeos é justamente a gente refletir, a gente pensar sobre, né? E perguntas nos ajudam muito mais a pensar do que respostas, né? Só que, quando a gente está falando assim, né, de perguntas e respostas, eu acho que uma coisa, uma pista a gente já pegou sem querer no vídeo anterior, né, onde eu citei esse grande pensador, né, o Pumba do filme do Rei Leão, onde ele fala, né, lar é onde o bumbum descansa. Querendo ou não, na brincadeira, né, a gente tem aqui uma definição de lar, né? Lar é o quê? É onde o bumbum descansa, é uma definição, né? Por mais engraçada que ela seja, é uma definição, e talvez a gente tenha aqui, né, algumas pistas sobre as características desse lar e sobre como a gente pode construir, cultivar, encontrar esse lar, né? Porque quando a gente está pensando aqui, né, o bumbum, né, ele fala do nosso, bom, o bumbum é o que está no nosso corpo, né, faz parte de mim, é eu, está muito mais associado ao eu do que ao onde, se a gente for pensar dessa forma, né? Lar é onde o bumbum descansa. Então, se a gente for pensar, talvez vamos substituir esse bumbum por eu, né? Lar é onde eu descanso. Descansar, a gente está falando aqui de um sentimento, de um estado interno, né? A gente está falando dessa tranquilidade, dessa segurança, desse lugar confortável, onde a gente se sente pertencente, realizado, que está associado a um bem-estar. Tudo isso aqui, quando a gente estava falando, né, a gente está falando muito de experiências internas. Em nenhum momento eu falei que lar é um lugar com 4 paredes, com teto, com não sei o quê, né? Nunca falei que lar é um relacionamento assim, assado. Lar é pensar isso, aquilo outro, né? Lar é fazer isso, aquilo, ter essa é aquela rotina, né? Não. Então, talvez as primeiras pistas para a gente explorar um pouco melhor esse assunto, né, que é do lar, do sentir-se em casa e do encontrar, cultivar, criar esse lar, criar essa casa, né? Talvez a gente precise mais olhar para dentro do que para fora, né? Talvez esteja mais associado a um estado interno do que a um ambiente, um local geográfico, um ambiente físico, uma sequência de comportamentos, de rotina, pessoas com as quais eu me relaciono. Talvez lar esteja muito mais próximo, né, de elementos internos do que de elementos externos, de referenciais internos do que de referenciais externos. Se a gente quiser usar o termo lá de vídeos e vídeos atrás, engraçado como esse vídeo sempre volta, né, sempre aparece de vez em quando, mas enfim, né, talvez a gente esteja falando aqui, talvez a nossa primeira pista para explorar, para refletir sobre esse lar, seja bem essa, né? Lar como algo que está mais dentro do que fora, algo que está mais fortemente associado, que depende mais de fatores internos do que de fatores externos. Mas, enfim, né? Essa é a proposta do vídeo de hoje. Eu gostaria de explorar um pouco mais esse tema do lar nos próximos vídeos, né? E acho que fica aqui talvez a pergunta, né, para a nossa reflexão, que é: onde tu te sente em casa? Como é que é quando tu te sente em casa? Que sentimentos, que experiências, que estados internos, pensamentos, sentimentos, comportamentos tu associa com essa sensação, né, com essa experiência de estar em casa, de sentir-se em casa, de um lar, né? Então, com certeza, se a gente está falando que isso está mais associado a estados internos, com certeza existem particularidades de pessoas para pessoa, de pessoa para pessoa. Então, quais são as particularidades do teu lar? O que tu precisa para estar, encontrar ele, né?
Mas, enfim, essa é a proposta de reflexão do vídeo de hoje. Se isso te fez pensar, se tem alguma coisa que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.